pessoal, então vamos a mais um vídeo sobre espiritualidade e religião. Então, o primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui diz respeito à minha experiência, que eu contei no canal, afinal, que somos nós, do Carlos. Logo no início, se não me engano, foi a primeira experiência, a primeira parte da entrevista, em que eu digo que num determinado momento em que eu fiquei fora do corpo dias, né, como se fosse um certo estado comatoso, né, simplesmente não voltava, né, e eu estava fora. E na tal escola, que não é escola, tá, gente? Eu deixo bem claro que não estava numa escola, não estava numa nave, não tinha nada disso. É um campo muito aberto, é dimensional. É como se você estivesse numa coisa livre, né? Tipo sei, maior do que Ibirapuera, assim, mas um campo, assim, bem vasto, né? E diversas pessoas, às vezes, e seres passando por lá para cá e conversa e tal. Quer dizer, é habitado esse espaço onde eu estava. Eu estava ainda no astral, não no astral inferior, porque tinha muita luz, muita cor, brilhante. Porque isso é importante ressaltar. Todas essas experiências, numa primeira instância que nós temos, todas e todos os seres humanos têm que ter essa humildade, está no astral. Que o astral é tão vasto quanto é a nossa mente. O que a nossa mente consegue criar e pensar. Então, estamos ainda no nível da mente, essa mente inferior emocional, em que criamos espaços semelhantes aos nossos desejos, medos, confortos, etc. Né? Então, é preciso ter isso em mente. Eu sempre tive essa verdade em mente, até porque não se faz nenhum caminho sério para a espiritualidade sem verdade. Sem você ser 100% sincero. Os psicólogos que pulem, que dizem que não existe isso, mas existe. Existe o propósito sincero e o coração puro para a ação correta. São 3 princípios, inclusive, de artes marciais. Se você mentir na arte marcial, simplesmente você não consegue nada. Eu finjo que estou fazendo um movimento, eu finjo que eu dei um golpe. Não. Ou é, ou não é. Por isso, algumas artes marciais são caminho. Então, considerando esse caminho para a espiritualidade, eu ainda estava num certo nível, eu tinha 14 anos. E com o Moria, ele falou assim, estuda linguagem. Ele falou um monte de coisa de DNA, que é só agora está sendo descoberto pela ciência, mas veja, eu não preciso necessariamente que a ciência comprove tudo da espiritualidade. Por quê? Porque depende da ciência que você está falando. E ciência? A ciência pura, descapitalizada, despreocupada com questões políticas? Onde está essa ciência? Se vocês me apontarem uma que não seja intermediada pela mídia, aí eu vou acreditar. Se eu falar com um cientista puro que esteja lá no laboratório, sem a preocupação ainda de divulgar o que ele está pesquisando, eu tenho mais certeza do que ele está fazendo e onde ele está chegando do que depois que vai para a mídia. Não adianta, gente. Vocês querem acreditar no Coelhinho da Páscoa, no Papai Noel, querem acreditar. A mídia e o entretenimento vai falar para vocês a verdade de como é. Então, as pessoas, eu vi no filme, e digo para vocês, o filme que se aproximou um pouco mais de uma verdade desse mundo astral é o que ninguém quase cita, que é o Além da Vida. Onde, em determinado momento, ele criou um espaço que era o quadro da esposa, era feito de tinta. Veja, aquela versão do astral
é o que mais se aproxima, o resto não. Tem muita besteira. E outra, são interpretações, são encenações, tem uma questão de entretenimento, porque, veja, quando você vai cobrar do entretenimento qualquer veracidade, eles vão dizer, não é uma preocupação de nenhum cineasta, nem roteirista, colocar a verdade, até porque não é um documentário. Mesmo documentário tem um aspecto de interpretação e docudrama, né? O documentário web, então, é pior, tá, gente? Pior. Vocês confiam, mas tem que ver quem fez, como fez, quem pagou. Porque sim, tem curso de faça documentários web para ganhar X dinheiro. Você é especialista naquele assunto? Não. Basta você buscar alguns fatos na rede, montar, pronto, acabou. E vocês acreditando que aquilo foi feito por um canal oficial, um canal de história. Nem um canal de história. Minha primeira dissertação de mestrado questiona a história oficial. Essa tese está na Biblioteca Nacional. Eu vou publicar ela já está digitada agora, eu vou publicar, onde eu desconstruo minha primeira dissertação de mestrado. Eu já estava com a preocupação de desconstruir os conceitos errôneos, mesmo da história oficial, da filosofia, porque temos muitos conceitos errôneos. Por causa de quê? Por causa da linguagem. A linguagem é aquela espada, né, de dois fios, né, que ou faz o bem ou faz o mal, sim, ou você consegue comunicar a verdade ou você destrói ela, porque a nossa mente é assim. Então é por aí que eu quero pegar, é por esse gancho. Moria me disse, apesar de tudo aquilo, eu tinha estudado, eu tinha passado um tempo lá, não posso contar o tempo daqui foi mais ou menos quase uma semana, mas lá, parece que eu fiquei um tempo, assim, um mês estudando. O tempo é percebido, não é que ele passe. O tempo é percebido de uma forma diferente do que aqui. E aqui mesmo nós temos diversas formas de perceber o tempo. Ih, foi rápido as férias. Ou não. Ih, o tempo está correndo. Está todo mundo dizendo que o tempo está correndo. Não é que o tempo está correndo, nós estamos percebendo menos, porque a gente está com muito mais coisa para fazer, muito mais estímulo. A Terra continua do mesmo jeito. O dia continua lá, 24 horas. Seria injusto ele só reduzir e não aumentar, né? Mas por que não 48 horas, né? Num dia só, né? Por que menos horas? Gente, então tudo isso é muita especulação. Só que tem pessoas que levam a sério as especulações e como verdade. E esse é o maior mal que vem vindo da humanidade hoje, pior, porque temos mais informação, mais ruído, mais discurso e mais gente acreditando em coisas sem verificar, sem verificar, sem verificar. Muito bem. Então, o Moria fala, na hora de eu voltar, eu falei, não quero voltar, não quero voltar, não vai dar certo. Porque eu já tinha uma experiência, né, da dificuldade, que eu não esqueci a minha experiência aqui. Muitas pessoas relatam a EQM como se desse um branco de esquecimento, como se fosse uma coisa diferente daquilo que estão vivendo aqui. É que são momentos impactantes. Eu já falei que a EQM é uma experiência diferente da sua experiência extrafísica. Que você pode provocar, que você pode sair, pode contactar. Uma é consciente, a outra foi provocada. Então, como ela é provocada, ela é impactante, quando você retorna, é que você traz como memória. E muitos lapsos ficam, mas muitos mesmo, gente. Eu posso não ter resgatado todos os detalhes de cada experiência, mas é que eu escrevia muito. Por quê? Porque Moria falou, linguagem. Preocupe-se com a linguagem, estude profundamente a linguagem. A linguagem é fundamental para traduzir a nossa mensagem para o mundo físico. Para quê? Para fazer de verdade, em verdade, sinceramente, um caminho vertical de ascensão, de consciência para a espiritualidade. Então, eu trouxe aqui só os conceitos sobre espiritualidade, porque já falei muito de religião, caixinha e tal.
Depois a gente retoma isso. E o que é, então, espíritos, né? Porque eu tenho que traduzir pelo meu mental, e mental tem um pouco a ver com o cérebro, né? Claro que a mente, ela não é o cérebro não é a mente, mas para me expressar eu preciso de um cérebro que treinado. O que é um cérebro treinado? É um cérebro que lê, gente. É um cérebro que raciocina, é um cérebro que pensa, que cria. No mínimo que lê. Lê. E tem que ler coisas desafiantes, que exercitem. Como eu falo, o músculo. Não adianta eu ficar só com 1 quilo, e não passar para 2, para 3, para 4, para 5. O que é passar para 2, para 3, para 4, para 5 em termos de leitura? É você sair, né, daquela leitura de ensino médio, básica, vamos considerar que ainda está bom isso, né, básico, para livros mais desafiantes. Livro de autoajuda tem uma linguagem popular, ele não desafia. Ele ajuda você naquele momento, ainda mais que você está precisando de ajuda, não está com muita cabeça para decifrar, mas quando você estiver na boa, sem problema, ou com menos problema, que não são problemas, né? Para mim são desafios, vamos usar a linguagem, né? De uma maneira mais leve, desafios. Então eu começo a pegar textos mais desafiantes. Mas eu não gosto de ler filosofia nem literatura, mas precisa. Porque todo texto que é escrito com um intuito de massa, de todos entenderem, ele vai descer um pouco o nível. Não estou dizendo que seja baixo nível, entende? Mas eu simplifico, sabe? Eu estou fazendo aqui, simplificando, mas sem banalizar muito a linguagem para vocês. Então, às vezes, quando você escuta uma aula de filosofia, né? Estou falando meio acadêmico, um leigo não entende nada. E está falando português. Eu já tive experiências com pessoas que leem os meus trabalhos, as minhas monografias, e falam, eu sei que é língua portuguesa, mas não estou entendendo. O que não está entendendo? Não é nem o encadeamento, é que aquilo não faz sentido e cai num vazio. Então tem que ter um conteúdo. Então, na hora que eu vou traduzir uma experiência, se eu não tenho esse cuidado mental, com o meu mental, eu acabo pegando o quê? Elementos do senso comum, midiático, e do senso comum. Tá? Preste atenção nisso, que isso é fundamental. Eu vou traduzir a minha experiência extrafísica, seja EQM ou minha projeção astral, e eu vou traduzir segundo o que está hoje todo mundo falando na mídia, porque é o que eu alimento o meu mental. Se eu não assistir mídia, se eu não me alimentar do senso comum e tiver uma experiência, eu não vou fazer as comparações e as imagens que hoje estão sendo colocadas como verdadeiras. Tá? Então, de 1990 para trás, que é parte da minha experiência, que começou logo após eu nascer, praticamente, né, quando eu estava lá, uns 2 anos, foram as primeiras experiências, né, de visão, de clarividência, mas todo mundo diz que toda criança vem, então eu nunca achei que isso fosse tão extraordinário. Há crianças que continuam lembrando e outras que não, só essa diferença. Tá? Então, as minhas imagens, as minhas traduções foram mais puras, porque a mídia não era tão intensa naquela época. A gente tinha o quê? Uma micro televisão. Né? Por que micro televisão? Porque tinha poucos canais. E horário certo, um desenhozinho, um repórteresso. Então, veja, eu não tinha outros elementos e não ficar com o fenômeno em si. E quando eu comecei a escrever, 14 anos, eu estou em 74 ainda, né, gente? Televisão censurada, ditadura, jornal, pouca coisa, divulgava desse tipo de assunto que não estava em voga. Em 74, você ainda tinha a religião, a igreja mesmo, as igrejas, né, as seitas, né? Não tinha tanta revista com tanto assunto especulativo. A
coisa foi crescendo depois, a mídia foi se expandindo em tudo. Veja, ela penetrou tudo. Ela vai desde lá do mosteiro budista, do silêncio, se ela puder filmar lá, ela fica filmando para passar, até o crime, ou a coisa mais boba, um besterol, banal, tudo. Ela quer invadir tudo. Mídia de saúde, mídia de terapia, né? Mídia de religião, mídia de espiritualidade, mídia de alquimia, mídia, sabe? A mídia se enfia em tudo, porque ela quer traduzir, ela precisa traduzir as coisas. E nisso que traduz, o que é tradução? Interpretação. E tradução vem de traição. Fiz um curso só sobre tradução, tradutore, traidore. Você não tem a palavra adequada na sua língua e você aproxima. No que você aproxima, você pode estar deturpando, segundo o que você entende que é certo. O correto seria colocar 3, 4 palavras. Ou colocar uma palavra e colocar embaixo uma nota. Eu tenho um texto, uma das minhas monografias é a tradução de um texto italiano com todas as notas possíveis para que se pudesse entender o mais próximo possível do italiano aquele texto. E foi um curso de especialização que eu fiz só nisso. Tá? Então, a minha preocupação sempre foi isso. A tradução do original para a minha linguagem. Então, assim como eu traduzo uma língua, um russo, um italiano, um francês, para a língua portuguesa, o mais próximo possível do sentimento do original, da origem mesmo, de onde surgiu aquele texto, da mesma maneira, em termos de espiritualidade, para eu traduzir para vocês, para todos, para alertar, para ensinar, seja para o que for, eu tenho que ser o mais fiel possível e não inventar coisas ou, para ser aceita, adotar o que está todo mundo falando. Se eu não vi nenhum extraterrestre, mas vi um ser diferente, eu não posso dizer que ele é extraterrestre para me facilitar e dizer, não, era um extraterrestre, sim. Eu não sei. Eu não conheço todos os seres da Terra. Eu não conheço todos os seres da Terra nas dimensões da Terra. Como que eu vou dizer extraterrestre? E para eu dizer extraterrestre, eu teria que ir até um outro planeta, né? E ver lá o nível físico e vibracional para conhecer. Ah, vocês são assim. Porque o astral, eu já falei, é muito plástico e eu posso fazer o rosto que eu quiser. Se você acreditar que o extraterrestre tem um olhão, boquinha, quase igual uma formiga, vai ser muito fácil qualquer ser enganador, esperto e obsessor fazer aquela cara para você. Para o quê? Porque se você é simpático a esta ideologia, ele vai fazer para tirar partido de você. Por isso você tem que falar se revela. Tá? Mas isso é o vídeo da projeção astral. Então, espírito. O que é espírito? A palavra espíritos vem do latim. Respiração. Sopro. Tem uma raiz indo-europeia. O que é uma raiz indo-europeia? Aquela é a origem de quase todas as línguas, né? Há línguas que não se encaixam nessa origem. Não sei porquê, né? Como estudante de língua, tem uns grupos que estão um pouco fora desse tronco indo-europeu. Tá? Em indo-europeu, space. Space é soprar, respirar. Então, estamos com sopro, respiração, né? Em grego, esta palavra é pneuma. Em sânscrito, prana. Em inglês, spirit. Em português, espírito. Então, acaba que fica só o P aí, PR aí. Mas, de qualquer maneira, existe uma semelhança de significado. Sopro, respiração, vida. Então, o espírito é o sopro, a respiração vital, da vida mesmo. E não é dito que quando a gente nasce, o que acontece? Respira-se. Sopro.
E Deus fez e soprou, né? Metáfora, tá? Mas é o texto, a metáfora religiosa, ela é assim. Foi feito do barro lá, e soprou. Soprou aqui nas narinas, né? Então, sopro. Tanto é que quando você fica sem respirar, você morre, né? Vai depender do tempo que você ficou sem respirar, o afogamento, né? Então, tem uma relação com vida. Então, a espiritualidade é algo vivo. Não é um lugar. Não é uma qualidade. É a vida que você tem. Então, eu posso dizer que há em mim, ou eu sou, um espírito. Mas eu não sou só isso. Eu tenho um corpo. Veja, eu tenho um corpo. Eu não sou um corpo, eu tenho um corpo e tenho uma alma. Então, corpo, alma, espírito. A gente tem que entender tudo isso para fazer esse caminho. Muito bem. Então, na cultura ocidental, né, ficou associado a algo imaterial, saindo do âmbito da religião, né, quando a religião se separou, né? Então ficou mais o senso comum, o estudo filosófico, científico, espírito, algo imaterial que anima o corpo e que sobrevive à morte física. Algumas correntes pensam isso, não as totalmente materialistas, mas as outras pensam, e a gente vai ver aqui, eu vou trazer um pouquinho de filosofia para vocês, para a gente poder entender esse caminho. Então, filosoficamente, como era na Grécia, antes da igreja vir e fazer esse limbo, né? Esse cinza todo, né? Igualar tudo, né? Para depois despertar. Na Idade Média é tudo muito escuro, muito cinza, né? Ficou muito coberto por uma coisa só. E toda aquela luz da Grécia, do Egito, Alexandria, tudo que pipocava em termos de filosofia, de estudo, foi abafado. Não apagado, porque não se apaga esse fogo, mas se abafou, se escondeu, né? Se fez tudo que a gente já sabe. Então, para Platão, o espírito e a alma andavam juntos, mas havia duas palavras, e quando o grego coloca duas palavras, é porque são duas coisas, tá? Então, tinha o espírito e tinha a alma. Então, o pneuma, tá? Estava mais para o sopro, o espírito. E o que era alma para o grego? A psique. Eros e psique. Então, psique é alma. E o que é alma? O que a gente entende por alma? Mente com emoção. Uma mente que provoca emoções. Não é uma mente superior. É uma mente que está relacionada ao aspecto mais inferior que provoca as emoções. Né? Satisfação, alegria, medo, todas essas emoções são da psique. Daí o estudo de psicologia. Estamos estudando a mente, a alma humana, que é uma parte do ser humano. Tá? Para Aristóteles, veja, nós temos duas correntes na filosofia. Vão estar correndo o tempo todo. Se história e filosofia, vocês vão ver. A corrente platônica, a corrente aristotélica. A corrente platônica, às vezes simultaneamente, às vezes uma predominando sobre a outra, mas são os dois que pensaram essa realidade, eu, mundo, minha relação com o mundo, filosoficamente, a partir daqui. Então, para Aristóteles, mente é uma coisa, espírito é o princípio que se manifesta no corpo. Uma espécie de princípio vital, porque para Aristóteles a psique já estava claro que era a alma e que não era o espírito. E ele distinguiu 3 tipos de princípios ou espíritos: o vegetativo, sensitivo e racional. Uma espécie de ânima, aquilo que anima. Ânima não no sentido da ânima feminina, que a psicologia vai defender depois de Freud, né? Mas no sentido de
daquele espírito vital que anima. Então, 3 tipos: vegetativo, sensitivo, racional. O vegetativo, para o crescimento e a nutrição de todos os seres. Então, todos os seres têm isso. O sensitivo, característica de animal. Por quê? Porque percebe, sente e se movimenta. O vegetal não se movimenta, pelo menos não aparentemente, né? Por debaixo da terra, sim, mas só para enraizar o quê? A nutrição e o crescimento. Mas o animal não. Ele pode fugir de algo que ele percebe nocivo ou ameaçador. Então, tem uma percepção e um movimento. E o racional, que seria no terceiro tipo, que é o raciocínio, o pensamento, a linguagem, exclusivo do ser humano. Então, veja, mais do que um ser pensante, mais do que um ser racional, nós somos um ser de linguagem. Por isso, temos que cuidar muito da linguagem. A linguagem para fora do que eu falo, do que eu interpreto, eu posso matar com isso, posso destruir, posso arrasar a pessoa, ferir. E a linguagem para dentro, para mim, eu também posso fazer a mesma coisa. Não é isso que a gente vê? Inclusive em programação neurolinguística, talvez em psicologia também. A pessoa fala, eu sou um fracasso, eu não sou nada, eu não consigo fazer nada, para mim tudo é difícil. O que é isso? É real? Não, isso é linguagem. Isso tudo é linguagem. É como eu estou interpretando algumas coisas que eu passei e não consigo ver pelo outro lado, porque há diversos lados, a gente está numa realidade que ela é diversa, ela é complexa, ela é múltipla. Então eu não posso ver um fato ou um ato somente sobre um ponto de vista, não existe isso. Eu tenho que ver pelas suas nuances, né? E juntar, também não é ficar com uma nuance só, olhar só para aquilo e ver, foi ruim, é ruim. Não. O preto. Preto é sempre treva, é sempre ruim. E a gente usa preto e ninguém fala que a gente está de luto nem de trevas, é porque não existe só uma versão. Mas podemos juntar. Tem características na cor preta, sim, porque se usa. No inverno, a gente usa o preto, e aqui faz muito mais frio, porque retém um pouco mais de calor. Se tá calor, eu já morro de calor com o preto, então eu uso o branco. Então você vai ver lá na Arábia um monte de gente com a roupa branca, roupa branca, roupa branca, e a luz, que é a luz calorífica aqui, né? Não é uma luz fria. Então ela espalha, né? Ela não vai penetrar e a pessoa vai sentir menos calor. Então a gente não pode ficar com uma versão só, tá? Então nós somos um ser de linguagem. Se somos um ser de linguagem, temos que cuidar da linguagem, temos que estudar, temos que cultivar a linguagem. Então o espírito, né, que é esse sopro que alimenta a vida, que transcende a própria psique, veja, está além da psique. A psique está reagindo aqui, sim, usando a linguagem também, mas está reagindo aqui. E eu posso mudar, mudando as palavras. E hoje o que a gente está fazendo? Mais do que nunca a gente está imerso em linguagem, informação em linguagem, porque a informação que está vindo para nós, apesar de ser frequencial, gente, isso é só um termo. As pessoas não estão percebendo frequência nenhuma da informação. Ela é, mas você não percebe. Porque você bota tudo junto, você engole tudo e faz aquela salada. Então, veja, nós temos que cuidar da linguagem, limpando como uma gaveta que a gente colocou tudo e vamos arrumar. Isto é isto, isto é isto, isto é aquilo, isso aqui joga fora. Temos que jogar fora. Né? Temos que ter cuidado com que aquilo que fica aqui, eu penso a mim e a minha consciência é o quê? Onde está a minha consciência? Na minha alma? Na minha psique? Não. Aí você fala, como não? Não. Ela está além. É como se ela estivesse ou fizesse parte dessa outra coisa que a gente chama de espírito. Mas tudo não é a gente? Sim e não.
Por que que eu digo isso? Porque quando você tem uma experiência fora do corpo, e essa experiência ultrapassa o nível do astral, você começa a se desdobrar. Um outro corpo mais sutil, um outro corpo mais sutil. Até que, a gente diz, sobra somente a bolinha de luz. Pura consciência. E ainda tem a mônada, né? Então, vai densificando, vai pegando corpos, densificando. Então, um corpo astral tem uma certa densidade, mais sutil que a física. E veja, tem corpos mais sutis e sensíveis e corpos mais grosseiros e pesados. Mesmo na matéria, isto aqui é mais denso, pesado, mais matéria do que uma planta, certo? E tudo é material. Então, este corpo é mais sensível à luz, né? A uma percepção, a uma vibração do que uma pedra. E nós também. Tem seres humanos sutis, super sensíveis, que percebem o ambiente, leem essa outra dimensão, que ainda não é a dimensão astral, é uma dimensão um pouco extrafísica, como se fosse energética, como eu falo, do duplo mesmo, a energia, né? Eu percebo a energia do outro que está chegando para falar comigo, eu percebo a energia do ambiente, eu entro numa biblioteca, qual a energia que eu sinto? Não é o silêncio só, não. Porque tem lá um barulho de papel, disso, uma conversinha. Eu percebo tudo isso, mas eu percebo, além disso, uma egrégora de estudo. Então, quando eu entro na biblioteca, mesmo aquela pessoa que nunca estudou muito, ela entra na biblioteca e fala: Nossa, que lugar legal para estudar. Porque ela responde a essa vibração. De uma maneira até inconsciente, ela responde e ela acha que é ela que está animada para estudar. Por isso que para pessoas que têm dificuldade de estudo, precisa montar um cantinho de estudo onde só vibre estudo. Ou que ela vá para uma biblioteca para estudar. Mas daí não vai poder ir à noite, né? Então, eu tenho o corpo em diversos níveis de densidade. Eu tenho o corpo astral também. O corpo astral mais denso. Veja, as experiências que você já conhece, que você já viu um monte de canais de AQM, 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 AQM do Carlos, AQM de não sei quem, AQM do Paulo, sabe? Aí quando você desce, veja, você está falando de corpo extrafísico, né? Não está físico aqui, material. Como que é mais pesado? É só a impressão? Ainda que fosse só uma impressão, é como se você não conseguisse andar em determinadas faixas desta dimensão extrafísica chamada astral, que também já está virando um saco de um monte de gatos, né? Vamos definir, vamos limpar isso, vamos definir esse conhecimento que a gente está tendo. Então, eu tenho um nível escuro, tem gente que fala, estava tudo escuro, ou então estava claro, ou tinha o escuro e o claro para escolher. Então, tem uma dimensão que não vem a luz, que não tem luz, e uma dimensão que tem luz. E tem uma dimensão que tem uma certa luz, uma penumbra, porque você consegue ainda ver, mas tem realmente uma dimensão vê nada. Nem respira. Mas você respira no astral? De outra forma, você tem uma sensação e uma impressão. Tá? Não é só esse ar, não é só isso, o nariz não é só para este ar aqui. Por isso que pergunta assim, mas para que nariz se eu não estou respirando lá no astral? Quem é que disse? Da mesma maneira como às vezes você não se dá conta aqui que você está respirando, você também não se dá conta que está respirando lá. Mas tem alguma coisa, porque quando você desce muito, você sente um sufocamento. Você tem a sensação, por exemplo, de peso, né? Como se você estivesse entrando num lugar escuro, fétido, com aquela coisa do enxofre, do sulfur, né? Quando você cheira, né? Lá nos parques de São Lourenço, que tem a água sulfurosa, tem onde sai o gás, né? Da água sulfurosa. Quando você cheira ali, chega a arder e é difícil você respirar nesse ambiente, né? Abafado.
Então, eu tenho diversos níveis nesse astral. Então, quando a minha consciência, né, se projeta, né, em que nível eu estou? Quando eu estou tendo uma EQM, em que nível eu estou? Por que todo mundo acha que foi para o céu, para as estratosferas, já que ela está falando com Deus, com Jesus Cristo? Porque você está num estado alterado fisicamente. Você está doente, você já está pedindo misericórdia, você está pedindo ajuda. Você não tem consciência disso, mas você já está. Às vezes você não chega nem a conscientizar. Você já está com medo. Medo de quê? Medo da morte. E como a morte não existe, é só uma passagem, mas você não sabe disso ainda, porque você nunca passou. Tem muita gente que nunca passou. Nunca saiu nem um pouquinho daqui. Então, eu vou fazer uma cirurgia, será que eu vou voltar? Porque tem tantos casos de a pessoa que foi e não voltou, foi e não voltou, que a cirurgia não deu certo, que o corpo não aguentou. As pessoas têm medo, claro. Os médicos ficam insistindo com a gente para não ter medo, mas não adianta. Você assina até um termo de compromisso que você que é responsável. Se você morrer, o problema é seu. Veja, quando você assina um troço desse, né, quando eu fui fazer uma cirurgia, eu já fiquei. Aí eu não tinha medo, mas já fiquei com medo. Falei, peraí. Mas eu que sou responsável? Como assim que eu vou ser responsável? Se eu morrer, eu não vou nem dar conta desse documento. Vão ser para os meus familiares, né? Então, dá um certo medo, né? A gente não pode negar. Você está assinando ali, se acontecer qualquer coisa, a culpa é minha. Culpa? Era culpa minha? Então, eu tenho que tomar cuidado com isso, porque assim, uma experiência de EQM, eu fui lá, não sei. Não, calma. E muitas pessoas, como não sabem que é corpo astral, e que o corpo astral tem a dimensão mental e emocional mais densa, e tem a parte mais sutil, que é da consciência, ela pensa que ela tem dois corpos, né? Eu sou duas. Não, que duas? Você nunca é dois. Você é um só em dimensões. É muito importante para fazer o caminho também espiritual, além da linguagem, a questão de ser um só indivíduo. Por que eu tenho que ser um só indivíduo? Porque é somente um que faz esse caminho, você. Você é quem? Você é tudo isso que você é. Não fica arrancando. Claro, o que for defeito, que não prestar, você tira. Mas você tem tem facetas. Você é redondo. Você não é uma folha de papel. Plano. Você não está na planolândia. Embora muita gente esteja na planolândia. Né? Estereótipo. Folhinha. Não, você tem dimensões. Então, essas dimensões suas, quando você sai do corpo, elas vão estar presentes. E o que ocorre? Você às vezes não está prestando atenção numa coisa e uma parte sua está especulando, principalmente mulher, tá? Não sei se isso acontece com homem, mas eu posso falar como mulher, que às vezes você está prestando atenção aqui na aula e está com o olho ali, no padre e na missa, né? Por quê? Porque teu filho já está fazendo uma coisa, porque tem um cachorro não sei o quê. Então, a mulher meio que aprende a estar com atenção em mais de um lugar sem perder a atenção. Não vou dizer que são todas, tá? Mas há uma grande possibilidade. Mas isso não posso dizer, não sei, não pesquisei, se é uma característica do ser mulher, mas com certeza a gente desde cedo é treinada para isso. Treinada como? Porque a mãe fala, a avó fala, você tem que tomar conta do seu irmão, olha não sei o quê, toma conta disso aqui para mim, e você está na sua infantilidade, com as suas histórias na sua cabeça, com toda a sua parte, né, que está se desenvolvendo, e a sua mãe ou a sua avó pediu para você fazer uma outra coisa, você faz as duas. Você começa a aprender a fazer essas coisas. Tá? Então, mulher é mais fácil, mas talvez aconteça com alguns homens, não sei, não posso falar, mas pode ser que seja do ser humano essa capacidade. Acho que sim, porque às vezes alguém pode estar dirigindo, conversando, prestando atenção, escutando a música, né? Então a gente tem facetas nossas que conseguem dar conta de coisas em stand-by e eu focando numa, mas eu estou focando numa, mas não quer dizer que o resto eu estou eliminando. E quando você sai do corpo, isso pode acontecer. Você pode estar dando atenção ao que te surpreendeu, né? Um ser de luz, e você olha, nossa, eu sou um ser de luz, ele é um ser de luz, né? Eu tenho luz, mas eu tenho forma. Eu pensei que eu não ia ter forma aqui, enquanto uma outra parte sua está reparando em outras coisas. Por quê? Porque também fora do corpo você não tem só essa visão.
É como se ela se expandisse e você estivesse vendo sempre 360. Então, você está vendo o ser na sua frente, em diálogo, não de boca, porque não precisa, porque eu digo a linguagem é nossa. Aqui, essa linguagem, né? Que é uma linguagem linear. Por isso que a linguagem é nossa, porque ela é linear e fora do corpo ela não é linear. Tá? E ao mesmo tempo, simultaneamente, não é que tem uma dissociação. Quem descreve como uma dissociação, ela está tentando entender aqui agora linearmente. Não, eu não posso estar entendendo, vendo um ser aqui, prestando atenção em tudo em volta. Pode, porque aqui você consegue, se você quiser. Fora do corpo, então, maravilha. Porque tudo é mais expandido. Então você está prestando, por exemplo, eu estava prestando atenção no que Moria falava, mas eu conheço, eu via todo o ambiente. Quando eu volto e fecho o olho, ele está todo presente, mas na hora eu estava prestando atenção. Tá? Mas isso até cientificamente eles já comprovam, né? Que você ler, ver, presta atenção em muito mais coisas do que você às vezes dá conta. Porque o que te chama atenção às vezes aqui, que você faz a parte, né, central, focal aqui, mas não é que você não esteja vendo em volta. Até com hipnose você consegue reconstruir tudo, né? Então, a mente, né, mente, alma, tá ligado essa parte. E tem uma parte mais sutil, onde está a consciência, que eu digo, a consciência está para além do corpo e da mente, se você considerar a mente aqui mais ou menos uma, como eles falam, né, um fenômeno do cérebro, porque precisa dessa máquina aqui física para a articulação, né? Então tá aqui essa energia e a consciência, vamos dizer, acima. Quando eu falo acima, não é lugar, tá? Porque isso tudo é só linguagem. Então, é como se fossem círculos concêntricos. Uma coisa dentro da outra. E fica mais sutil e eu vou consciencialmente me desligando do mais denso. Então, é como se você fosse tendo a experiência. O físico vai até lá o pé, pega esses 3 centros. O emocional ainda pega esses 3 centros. O mental puro já não. Você já está do coração para cima, do cardíaco para cima, e na consciência você já está daqui para cima. Que é o que a gente chama de espírito. Tá? Então, por isso que eu digo que o caminho da espiritualidade é sempre vertical e não necessita da experiência horizontal, que é horizontal, ainda que em níveis, horizontal de expansão, que pode acabar sendo até uma expansão do corpo de desejos, que não deve ser expandido, que é o corpo astral, ou mesmo do ego, que está muito ligado, o ego está ligado a esse corpo astral, porque está ligado ao corpo dos desejos. Porque é o ego que fica, eu quero, eu não quero, isso é ruim, isso é bom. Isso é uma coisa muito egóica, uma mente menor. A gente chama mente ligada à emoção. Né? Mas o pensamento puro, ele está acima, ele já veio de outra maneira. Não tem o quero, não quero. Tem o devo. Não é juízo, já é razão pura. Já dizia Kant. Razão pura, razão prática e a crítica do juízo. Níveis de uma mesma atividade que a gente faz. Tá? Então, por exemplo, quando as pessoas dizem, agora falando das traduções, né, eu estou querendo fazer um caminho de espiritualidade, estou tentando definir espiritualidade, e aí vem um conceito misturado de messianismo e escatológico. Eu vou definir essas duas coisas para vocês. Que é toda verdade agora, toda verdade espiritual, é toda de extraterrestre. Toda. Isso é triste, gente. A gente está pegando uma coisa midiática, uma manipulação que começou depois da Segunda Guerra Mundial, que já não acreditava mais em nenhum valor religioso, mas o ser humano não consegue viver sem o bem, não consegue viver sem a transcendência, porque ele é isso. Aí só podia ser o quê? Científico, tecnológico. Eu não vou acreditar mais num Deus que não é científico nem tecnológico, ele não me ajudou. Ele deixou a bomba cair.
Ele deixou a guerra acontecer. Então já não me interessa mais. As religiões se meteram, mas que ninguém pensou o quê? É que a religião não é a espiritualidade, que a religião estava ligada com o sistema político. Será que foi tão difícil perceber isso? Até Napoleão percebeu isso. Aí chega na Segunda Guerra, no século XIX, foi assim, separou religião e ciência e materialidade. Também uma dissociação que não levou ninguém a lugar nenhum. E aí, com o século XX, ficou pior. Fragmentou-se o ser, mas o ser continuou sendo quem é, o ser, nós, o que é o ser humano, né? O que somos nós, o que e o quem. Preciso de transcendência. Amo a bondade, amo a beleza, por mais que eu queira dizer que não, mas é inerente ao ser humano. A estética é inerente ao ser humano, a arte, seja ela a arte X, Y, Z, mas estou fazendo arte. Porque dizer que a arte bela não tem validade ou fundamento hoje, eu estou fazendo outra arte, eu só estou trocando, eu não estou fazendo arte. Se você diz que não quero beleza, não quero arte, então não faça arte nenhuma. E não é isso que a gente vê. O que a gente vê são as substituições ideológicas dessa arte. Então, antes se pintava um quadro bonito, uma beleza, uma paisagem. Hoje se joga tinta na tela, é a mesma coisa, gente. Você pode gostar ou não gostar, mas é a mesma coisa. Eu preciso de algo estético. Aquilo tem uma estética. E eu não preciso invalidar o que veio antes. Porque é o mesmo ato. Fazer música. Ah, a música hoje tá uma porcaria. Mas estou fazendo música. Tira a música. Aí sim. Eu não preciso de música. Não é isso que a gente vê. Seja música batida, seja funk, seja a polifonia de Palestrina, eu estou fazendo música. As estéticas é que mudam. Os gostos é que mudam ou se moldam. Ou se impõem. Também não é que eu busque. Às vezes eu sou tão inerte que eu deixo que os outros digam o que eu gosto, que eu vou cultivar. Tá? Então, eu, quando tenho uma experiência, eu tenho que saber o que está acontecendo. Então, essa coisa de extraterrestre, nave espacial, Jung já definiu o que era isso. Vai lá ler o artigo de Jung. Não só Jung, tem outros psicólogos definindo que fenômeno é esse. Por que tudo hoje tem que ser tecnológico e extraterrestre e nave espacial? Porque, da mesma maneira, porque fomos definidos como seres mecânicos, com aceleração, velocidade, depois elétron. Toda vida que a ciência vai avançando, vamos pegando essas imagens, essas palavras que definem lá o científico material para nos definir também enquanto ser não material, fazendo analogias. Então a gente fala hoje, no astral eles estão holografando, porque dá a impressão de uma holografia, mas eles não estão holografando, e eu falo isso para salvar todo mundo aqui que pensa isso, porque vem o materialista e fala, vocês não sabem o que é holografia. Realmente. Porque não é a holografia. Eles não estão lá com aparelhos holografando. E aí o materialista fala para você, você está falando besteira. Mas você tem que dizer, é uma impressão de holografia. Parece que agora eu tenho o conhecimento da holografia, então parece, ele forja uma imagem. E na verdade nem é uma holografia, né? Seria pior do que isso. Porque ele tem um ser ali que coloca uma máscara por cima e faz de conta que é outro ser, e quando você pede para ele se revelar, ele mostra quem ele é. Mas a gente está usando essa linguagem. A gente está usando a linguagem também de extraterrestres, e é muito fácil qualquer ser nesse astral se faz. Por que o extraterrestre estaria no astral da Terra? O astral não é um extrafísico específico da Terra? Não somos nós que criamos todo esse plano? Ou é um lugar? Não é um lugar. Se não é um lugar, os seres não habitam.
este lugar. Eles estão temporariamente em estado vibracional X. X, Y, Z, vários, né? Bota 10 letras de A, B, C, D, até o J lá. Então, são estados, e eles não são dali, eles estão ali, e não é um lugar. O lugar é aqui. Então, por que um ser? Não vou nem dizer de Júpiter, porque ninguém fala nem em Júpiter, né? As pessoas já dão os seres de estrelas. Arcturus, uma gigante vermelha que coloca o sol no chinelo, assim. Mas veja, o ser não é da estrela. A estrela rege um sistema. Onde estão os planetas? Esse ser, ou esses seres, vêm para o astral da Terra? Por que não vem então para a Terra? Onde estão? O que eles estariam fazendo no astral? Você consegue ficar no astral? Nem todo mundo conhece o astral, nem todo mundo tem essa experiência. Então, como que ele viria e ficaria logo no astral? Ou de Órion, ou das Pleiades. Agora, se você me disser que nós somos capazes de nos expandir em consciência e contactar seres que estejam longe, bem longe, 200 anos-luz, Arcturus é 200 anos-luz, ou 36,7 mil anos-luz, né, milhões de anos-luz, sabe, essas distâncias, elas podem ser ultrapassadas pela minha consciência. Se você aceitar isto mesmo, não tem lugar no universo que você não possa contatar. Então, eu não preciso nem ficar nessa galáxia. Posso me expandir para a galáxia de Andrômeda, ou para uma outra, ou para a nebulosa das asas da borboleta. São milhões ou bilhões, eu nunca contei, né? Porque toda hora a astronomia está aumentando esses números, não sei o que, a coisa vai aumentando, né? Quanto mais se percebe, mais se percebe. Então, esses seres que a gente está criando, eles são daqui. Nós temos um sistema solar. Por que você não fala com o pessoal de Júpiter? Seria mais próximo, mais coerente, mais lógico. É porque não tem ninguém em Júpiter. E você viu que tem gente em outro lugar. É mais fácil eu ir para Júpiter, eu ir para Plutão, para Marte. Ai, mas não tem vida. Tem vida lá. Veja, você diz não tem vida aqui porque você não vê com o olho físico, mas você não viu com o olho físico esses seres e acredita. E você não perguntou quem foi que criou isso tudo, toda esse conjunto de seres, nações, raças, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Pode ser tudo daqui mesmo. Por que não? Não são extras, são daqui. Estou questionando porque preciso questionar. Não estou dizendo que é não absoluto, mas quero deixar claro que antes de aceitar alguma coisa, você tem que investigar e não sair lendo revista Planeta, mídia social. Ai, nossa, é isso, é isso, é isso. Agora, quantas naves já se prometeu? Quantas? Quantos avistamentos realmente foram comprovados? Poucos. Eu mesmo fui investigar vários, nunca apareceu. Os caras juravam de pé junto que aparecia, que por minha causa, porque eu não acredito. Veja, se a coisa é física, eu preciso acreditar? Não. Eu não preciso acreditar que existe um microfone aqui. Ele está aqui. Se eu vou para lá fazer uma vigília para aparecer uma nave, para fazer contato, ela vai aparecer porque eles disseram que aparecia. Agora, aparecia porque eles tinham crença, então todo mundo fumou alguma coisa e viu algo coletivamente. Ou cada um viu alguma coisa e fechou a boca do que viu e concordou com o grupo. Mas eu não duvido. Mas, São Tomé não teve a graça de Jesus? Jesus não falou, pode tocar?
Então, cadê a misericórdia desses seres? E Cristina, você duvida de nós? Estamos aqui, pode tocar. Não acontece. Não tem. E aí já se prometeu, no ano 2000, as naves chegariam, tá. Aí não. Aí 2012. 2012 estava com uma livraria vendendo horrores. Quase que o fim do mundo. Tinha livros e livros só com essa data, 2012. E eu vendi. Não que eu quisesse lucrar com isso, mas vinham os livros e eu vendia. Mas eu achava, nossa, quanta besteira, né? Não vai acabar a Terra. Nós estávamos prometendo uma interferência, uma interferência desses seres para acabar com o que exatamente? Com o sistema político? Vote você diferente. E as mesmas pessoas que querem essa mudança são as que votam no mesmo e no mesmo. Ou nem votam. Então estão esperando uma mudança como, onde e por quê. Estão misturando tudo. Quando a gente fala que a religião está de braço dado com a política, e com o capital e com a ciência, o que está acontecendo agora? Está diferente? O que esses grupos pseudo-religiosos, que eu acho pseudo-religiosos, porque não tem uma igreja, não tem uma coisa, eles se dizem livres, mas não são, eles estão ligados a um sistema e estão encaixados com a política. Como se o bem viesse desse social. Não, gente, são diversos níveis de seres diferentes. E quando eu penso isso, eu penso numa coisa de cima para baixo. E o que é algo de cima para baixo? A gente não sempre reclamou da ditadura, da censura, do de cima para baixo? Como é que espiritualmente a gente quer uma coisa de cima para baixo? Para nos salvar. Não, eu tenho que conquistar, eu tenho que ir. O caminho da espiritualidade sou eu subindo. E não alguém me dando, que quem me dá me tira. A liberdade se conquista, não se ganha. A espiritualidade se conquista passo a passo, não se ganha. Isso é muito sério. Então, quando acabou não acontecendo mais nenhuma aparição, começaram a dizer que as naves vinham em forma de plasma. Os seres estavam em forma de plasma. O que é plasma? As pessoas estão falando, não sabem nem o que é plasma. Pensam que é plasma sanguíneo. Ou que é plasma, estado da matéria, em que os elétrons são separados dos átomos, das moléculas, então ela é estável, esse estado é um estado instável, e muito energético, porque é elétron demais, né? Então, o que eu vejo por trás dessa espiritualidade, que não é espiritualidade, mas está dentro de uma religiosidade popular, espalhada, misturada, religiosidade por causa de caixinhas, sim, a caixinha que se dobrou em outra caixinha, como se fosse, né, aquelas bonequinhas russas, né, mas não saímos da caixinha. Porque para sair da caixinha, você tem que sair da caixinha. Ai, mas eu tenho medo, mas é inseguro, mas quem eu vou seguir? Esse é o problema. Tem que estar aqui. Tem que começar aqui. No eu sou, a minha consciência observando, sendo sincera e verdadeira. Então, o messianismo e a escatologia são dois movimentos que não são só religiosos. Eles se expressam bem na religiosidade. Mas veja, o messianismo era um movimento político, mas político e religioso dentro do mundo judeu ou hebraico, no tempo dos fariseus, lá no tempo de Jesus. Por quê? Eles estavam esperando o Messias para quê? Para salvação espiritual? Não propriamente dito. Para se livrar de Roma. Para que eles tivessem a independência, que eles fossem uma nação livre. Esse foi o primeiro momento, sim. Mas como em diversas nações ou estados a religião não se separa do Estado, ou a religião não se separa da filosofia, como eu já falei, né, a coisa se confunde. Mas aqui no Ocidente, mais para cá, né, por causa da cultura europeia, religião, uma coisa, filosofia, outra coisa,
E o Estado político, outra coisa. Tá, dividido, instâncias separadas, mas só que ficam juntas. Se conversam, se apoiam. É como se fosse a mesma coisa. A diferença é que nós não temos na parte política, né, na prática, inclusive, na moral, na ética e na moral, um código religioso. Mas a religião meteu o dedo ali, mas não temos um código religioso, puramente religioso, como nós temos em alguns estados em que o Código Civil e Penal é religioso. Tá? Aí é o que a gente chama de não é só monoteísmo, mas uma teocracia. Não é uma república, não é uma monarquia, é uma teocracia. Por que uma teocracia? Porque quem manda é Deus, ou o Deus deles. Não estou falando que é o Deus todo, mas é o Deus deles. Então, o texto é religioso. Então, segue todo mundo a mesma religião e a religião é que comanda. Tá? Então, o messianismo é um termo que saiu, é hebraico, Mashiach. Eles estavam esperando o Messias, o líder político, religioso, ungido, escolhido, para fazer a salvação e a libertação de um povo, de um jugo, de uma prisão. Então, essa salvação vem especificamente de fora. E escatológico? Escatológico é que eu digo que vai ter um fim. Mas veja, esses fins descritos em textos religiosos são carregados nas tintas, né, com uma catástrofe, com tsunami, terremoto, vulcão, fim da Terra. A Terra está aí, passou já por tudo e a Terra está aí. Então não tem fim do mundo, mas pode ser fim de uma etapa deste mundo. Aí sim, mas aí não é escatológico. Escatológico é fim mesmo. É que a gente viveu na Guerra Fria. Quem não viveu na Guerra Fria, quem tem a minha idade ou até um pouco mais vai entender. Você era bombardeado com a ameaça da Guerra Fria, que ia acabar com a Terra. Bomba atômica de lá, bomba atômica de cá, bum, acabou, não aguenta. E radiação mata tudo. Ou seja, talvez o planetinha ficasse, mas sem nada, sem vida. Até porque para acabar com o planetinha é coisa, né? A gente vai ter que ser muito ruim mesmo para acabar com esse planetinha. É mais fácil o planetinha reagir e a gente não aguentar, né? Então, esse messianismo e essa escatologia está presente quando eu penso que vai ter um fim de alguma coisa, sem eu fazer nada, nenhum esforço. Que veja, ninguém está fazendo esforço nenhum, só com muito ruído e informação, e já estou achando que eu já estou na quarta dimensão, na quinta dimensão, na sexta dimensão, na sétima dimensão. Eu nem consigo nem saber o que é isso. Nem ninguém. Um normal, que não esteja acompanhando essa mídia. Se você chegar para o ser humano ali comum, né, ali no ponto do táxi, e falar assim, você sabia que a gente já está na sétima dimensão? Oi? Como? Ele não sabe nem o que é isso. Terceira dimensão ele sabe, né? Ele tem um corpo. Tá, quarto, aí você fala assim, não, a quarta é aquele que quando você sonha, quando você sai do corpo, ele já vai ficar olhando para você. Sair do corpo? Como assim eu não saio do corpo? Eu não morri? Não, nós já estamos na quinta. Quinta? Já estamos indo para sexta. Como? Onde? E quando dizem que não somos nós, mas é o planeta, gente, que coisa! O planeta sempre teve todos esses níveis. Não estamos indo. Esse planeta nunca foi só denso e terceira dimensão. Nunca! É só pegar os textos antigos e ver o quanto que se sabia da quarta, da quinta, da sexta. Pega os textos Vedanta. Vai lá para o Oriente. Pega textos antigos que falam de uma Atlântida, de uma Lemúria. Já tinha, tudo isso já tinha. Então não é agora. Nem está sendo ativado agora. Então tem muita manipulação aí, né? Então, espiritualidade é um movimento ascendente, vertical, de um ser único, é um de cada vez, ainda que coletivamente seja, porque a gente está aqui
vai ser favorável para todos, mas cada um tem que fazer o seu. Veja, no mesmo mosteiro budista, numa mesma ordem iniciática, nem todos se iniciam, nem todos fazem ao mesmo tempo, mas são todos lá. Então, se dizer que como fosse assim, todo mundo junto, somos todos um, essa ideologia de somos todos um também é midiática, gente, e todo mundo engoliu. Ser um com o todo, ninguém fala, que é a máxima verdade. Eu sou um com o todo, porque o todo está em mim e eu estou nele, é a mesma coisa. Mas eu não sou um com fulaninho, com beltaninho, ainda que ele também seja um, que ele também seja um, mas como estamos em níveis diferentes, eu não estou um, nem sou um. Eu sou um. E estamos todos no mesmo barco. Precisamos nos ajudar. Isso é outra coisa. Sim, a minha essência é a mesma essência de cada um. A mesma essência. Então também não importa a raça, e não importa a raça quando eu falo, as raças aqui e as raças inventadas. Que são raças inventadas. No final das contas, somos todos um. Então veja, na hora que você vai aplicar o mesmo princípio, a mesma ideologia em tudo, já não funciona. A própria pessoa que te falou de um ser arcturiano especial, de um ser pleiadiano, ou não, dos reptilianos ruins e malvados, essa mesma pessoa não vai dizer que somos todos um com o reptiliano, com o pleiadiano e com o arcturiano. Deveria ser, então. Porque não somos só todos um aqui na Terra. Porque senão o que esses seres também estão fazendo aqui? Por que os tais jacarés que falam, ou draconianos, ou dragões, estão fazendo aqui? Eles são um com a gente? Eles não são um? Se eles são um, eu tenho que ter um olhar de amor e amorosidade para todos, e não lutar. E estão falando de batalhas, guerra nas estrelas. Cadê o amor? Cadê a luz? Cadê a frequência do amor nessa espiritualidade? Então é uma espiritualidade ou é uma continuidade do que nós vivemos na Primeira e na Segunda Guerra e agora não resolvida, que a humanidade não limpou? E eu vou mostrar uma frase do Moria que fala sobre isso e que faz com que a gente continue em guerra. Numa guerra do bem contra o mal, e agora outro bem, outro mal, e etc. E tudo isso tem a ver com... porque nós começamos a era de Aquário. O que é Aquário? As pessoas não estudam astrologia, não conhecem profundamente, e saem repetindo o quê? O que a mídia falou, que era Aquário, que era Urano, etc. Aquário sempre existiu, tá lá, o planeta, a casa 11, o signo, Aquário, constelação. Né? Por que se falou de era de Aquário quando Urano, são planetas, né, mais distantes de nós, os planetas chamados gigantes, né, de Júpiter para lá, eles têm órbitas muito maiores, né? As elípticas maiores, em níveis diferentes, que também não é tudo no mesmo plano, tá, gente? Dá uma olhada na astronomia que ajuda. Então, o Urano entrou, ele não entrou em lugar nenhum, né? É que quando você vê Aquário, Urano tá ali. Daqui, do ponto de vista da Terra. Estou vendo uma energia, né? Urano é um planeta, coincide com a constelação de Aquário, que é um espaço, né? E eu vejo. Então, Urano nessa direção, aparecendo para a Terra, sempre ali, daqui a pouco ele vai sair, né? Vai levar não sei quantos anos, né? Uns 268, acho que isso, mais ou menos isso. Também da Terra, né? Pode ser mais, pode ser menos. Fora que os planetas fazem um movimento que a gente chama de retrógrado, que na verdade é uma voltinha. Porque tem o movimento em volta do Sol, o movimento em torno de si mesmo, e tem uns movimentos que os planetas fazem, né? Que é uma voltinha. Então, aquariano, né? Todo aquariano, o signo de Aquário, a influência, o arquétipo de Aquário, Aquário puro, tá? E esse é um arquétipo global, dos 12.
Já falei que são 1728 arquétipos, quando eles se conjugam na tríade. Mas aquário, vamos pegar o aquário puro. Coletivo e individual. Olha isso. Somos todos um, só que não, somos um. E isso a pessoa não entra. Por que coletivo? Porque o aquariano ele é para fora, ele é para o social, ele se preocupa com o social. Mas ele é muito individualista, é eu. Por quê? Porque o aquariano, o aquário, ele preza pela sua liberdade. Então, o coletivo anterior, né, messiânico, que deu origem, né, esse messianismo, lá atrás, da era de peixes, ele é diferente, porque não tinha muito esse individualismo, e agora tem. Então, ele é mental, é um signo que é atribuído ar. Mental. Urano, um planeta ar, mental. Então, veja, o mental, ele tem o mental superior e tem o mental inferior. Né? O mental inferior traz aquele peso, né, da irritabilidade, instabilidade, excesso de intelectualidade e uma certa excentricidade. Isso está presente em Aquário. Ao mesmo tempo que humanitarismo, que é o coletivo, independência, liberdade, originalidade, inovação. Mas para eu inovar, para eu criar, eu crio sozinho alguma coisa, ai, que vai ser bom para mim, mas para o todo. Mas eu preciso fazer esse recolhimento individual, ter essa liberdade, essa independência. Então, isso é Aquário. Não é isso que eu estou vendo nesses movimentos. Estou vendo ainda calada. Tá? Então, eu tenho que pensar com esse jogo, essa dicotomia coletivo e individual, respeitando esses dois momentos. Não é eliminar um ou outro. Não estou dizendo que o coletivo não tenha que participar. Sim, eu faço o meu movimento ascendente, né, a minha espiritualidade para melhorar o meu entorno, para que todos possam também usufruir do meu processo de evolução, eu sendo luz. Ser luz tem menos a ver com eu brilhar sozinha e muito mais com eu ser o caminho. Com eu ser luz para iluminar como farol. O cara está lá perdido, quando ele vê o farol, ele, me achei. A humanidade está perdida, tem um farol aqui, tem ali. Vou fazer um curso de espiritualidade ali. Ali é um farol. A pessoa não está brilhando, ela não tem que brilhar na rede, ela não tem que monetizar horrores na rede e ser um youtuber famoso. Não é isso. E tem gente que acha que é isso. Só que ela está usando outros recursos que não tem nada a ver com o próprio caminho, com a própria espiritualidade. Daí o perigo. Para ela mesma. Não é só para os outros, não. Porque o outro pode... não tem nada a ver. E pode sair. Só que ela não percebe isso. Ela tem que perceber para ela, para a saúde dela, em todos os níveis. Tá? Então, isso é Aquário, Urano em Aquário. Por isso que temos tecnologia, por isso que temos toda essa inovação, a inteligência artificial. É um conceito que também tem que ser muito bem trabalhado. As pessoas já entram no desespero, a inteligência artificial vai acabar, vai dominar, vai isso, vai aquilo. Gente, é um programa de computador. Tudo bem que aprende, não, rastreia tudo. Não tem aprende. Vocês estão com muito filme na cabeça. Muito filme sensacionalista. Isso prejudica a mente das pessoas. Veja menos filme nesse tipo, estude mais. Meu conselho. Tá? E quando as pessoas falam de frequência, né? Vou trazer esse tema aqui, junto na espiritualidade, porque eu deixei claro que eu percebi, quando as minhas experiências, que todo esse conhecimento, gente, é de experiência, não é livresco. Quando eu falo ler para exercitar aqui, pode ser romance, poesia, difícil, boa para exercitar. A minha formação acadêmica é letras e filosofia.
doutorado em letras. Para chegar no doutorado em letras eu fiz bastante coisa, né? E para o doutorado em filosofia também, né? Então, li. E esse outro lado, veja, a literatura e a filosofia não me trouxe respostas para isto, para o meu caminho espiritual, mas me ajudou muito a refinar a minha linguagem, a explicar o fenômeno para mim, para o outro, entender para poder caminhar com isso. Porque teria que ter um propósito, né? Vou ficar saindo do corpo, sair. Teve um momento que eu me incomodei, sim, bastante. Eu não via propósito. Eu vivo aqui. O que eu estou fazendo lá? Claro, naquele momento que eu quis sair, era uma crise de adolescente. Eu não quero voltar, não quero voltar. Depois que eu voltei, que ele falou assim, tá, agora eu tô aqui. E por que eu fico saindo do corpo ainda? Hã? Não era EQM, não era doença, e toda hora, pá, toda hora. Tá. Cansei, saí do corpo. Deitei, saí do corpo. Sentei no ônibus, saí do corpo. Tenho muito mais experiência do que contei no canal, que gravei mais, depois foi uma redução. E não dava para falar. Se eu falei 10% das minhas experiências, foi muito. São cadernos, nem dá para publicar. Talvez eu vá fazendo vídeos também sobre essa questão, por isso que eu falo para vocês que eu tenho muito cuidado com a projeção astral, não sou contra, porque eu não poderia ser contra uma coisa que aconteceu comigo e que me levou também a bons contatos, mas também a outros contatos, para dizer, olha, cuidado com isso, não se demore no astral, cuidado com o nível do astral, cuidado como você sai. E eu falo por experiência. Se aconteceu comigo, pode acontecer com alguém. Mas se não acontecer, também eu tenho a obrigação de avisar. Eu fui num lugar e eu tive alguma experiência negativa, eu posso contar pelo menos como experiência a minha parte, certo? Mas eu quis trazer uma linguagem para todos, porque sim, não teve nada a ver com religião. Eu sempre acreditei que isso era uma capacidade, é uma habilidade nossa que foi tolhida, que foi demonizada, que foi proibida, mas que sempre tivemos porque na Grécia existia. Né? O sair do corpo, o termos de experiência fora do corpo, tem textos que remontam isso, tá? Reportam, né, na verdade. Reportam isso. Então, eu comecei a perceber essa questão frequencial. Porque quando eu estava com um certo estado emocional, eu saía numa certa vibração, num certo lugar, né? Vibracional semelhante. E depois, quando eu comecei a subir a minha vibração, me limpar, estudei PNL, fiz bioenergética, eu fiz cursos, além dos cursos acadêmicos. Eu só fazia curso. Só que não, né? Eu também me diverti, gente. Mas eu fazia muito curso. O que eu não ficava era preso em televisão. Tá? Eu não ficava vendo documentário, coisa, YouTube, eu não existia. Então eu fazia curso. Curso, livros, né? Tentei seguir mestres, muita meditação. E assim, eu sempre dormi muito pouco. Então também foi uma vantagem para mim, porque eu ficava fazendo as contas. Se eu dormir 8 horas, na verdade estou dormindo um terço da minha vida. Quando eu chegar aos 60 anos, eu terei vivido menos um terço. Era assim que eu pensava. Então, menos um terço, eu vivi menos 20 anos. Uau! Perdi 20 anos dormindo? Não, não quero. Eu vou reduzir isso para 4 horas. 4 horas, já ficou legal, né? Um sexto. Então, foi isso que eu fiz. Realmente, eu dormi pouco, mas estou aqui, terraça. Então, as frequências, o som tem frequência, luz tem frequência, você pode fazer correlações, mas são frequências, né, diferentes, são medidas em hertz, e é o quê? É o ciclo da onda por minuto, que vibra aquela emissão de luz, né, que a luz é uma só, mas quando ela refrata, né, tem as ondas, né? Então, a violeta e a ultravioleta que vai já para o nível elétrico, né? Mais eletromagnético, né? Depois vai caindo, né? Do infravermelho, que a gente já não enxerga mais, aí tem óculos, né? Específico para ver o máximo, depois não. E aí a gente vai chegar no som,
que a frequência vai diminuindo, né? O ciclo, né? Vai ficando mais... O som é quase material, né? É por isso que o som só se propaga aqui, não no vácuo. Ele precisa de matéria. E você sente o som. E o som altera você. Tem aquela experiência, né? Emite som, né? E na areia, e ela vai fazendo formas, né? Então é porque realmente o som nos afeta. E a gente não se preocupa com nada que a gente escuta, né? Palavras, músicas, sons. A gente tem que cuidar disso tudo. Ruídos. O que os ruídos eletrônicos estão fazendo conosco? Por que todo mundo hoje reclama que tem ruído no ouvido de noite, está aquele ruído no cérebro? E você está escutando isso o tempo todo sem se dar conta. Porque muito aparelho está fazendo ruído. E aparelho da vizinha, não sei onde, você está pegando. O cérebro não vai fazer essa distinção que você pensa, isso aqui não é um ruído bom, botar para fora. Não faz. Então você tem que esvaziar, você tem que silenciar, e leva um tempo, cada vez leva mais tempo para você esvaziar. Quando você vai fazer uma experiência de silêncio, eu já fiz algumas, então, no primeiro dia, é só esvaziamento. No segundo, já está ficando mais tranquilo. No terceiro, você está entrando no silêncio, silêncio verdadeiro. Silêncio, inclusive, daqui, corporal. Não é só você falando, não são só as suas emoções, são os ruídos, gente. Geralmente, esses locais que promovem o silêncio, ou é um priorato que tem paredes grossas, é lá para dentro que o som não penetra, em lugar distante de movimento, né? Ou é numa ilha, ou é enfiado no meio do bosque, para justamente já sair desses sons da cidade, né? Urbano. Mesmo aqui na área rural, ainda tem ruído. Principalmente porque tem um trator, tem um carro, tem movimentação, né? De cachorro, isso, aqui ainda tem ruído. Silêncio, silêncio mesmo, bem restrito, são em alguns lugares que se cria, né, isolados, para que você perceba, você começa a perceber, a ouvir o silêncio, e depois esse silêncio entra em você. E aí você se silencia. Primeiro você tem que dar conta desse silêncio, ouvir o silêncio, absorver o silêncio, e então, depois você ser o silêncio. Isso leva tempo, tá? Então, essas frequências, quando eu falo de frequência, a gente acessa aquilo de acordo com a nossa frequência, tem a ver com a frequência sonora, com a frequência de luz, sim, mas temos que entender isso e não também generalizar e inventar frequências, tá? Porque a frequência solfejo, ela tem que saber o que é uma frequência solfejo, de onde ela originou. Porque as pessoas saem usando frequências, inclusive frequências de luz, falando de raios, raios que não têm cor. Porque, veja, eu estou falando a frequência do raio azul, raio verde, isso tem no arco-íris, na refração da luz, os 7 cores, né? Aí fala assim, não, mas tem mais 5. Só que não são cores, gente. Cor diamante. Cor do diamante. Transparente. Então, não tem cor, é a própria luz. Opalescente, perolado, aí já está mais densa essa cor. E que pérola? A pérola tem nuances, opalescente também. Então, pessoal, isso não tem frequência, tá? Isso é uma mistura. Então, a gente tem que tomar cuidado com algumas variações de algo para dizer, agora nós temos, sabe essa coisa do aquariano, da inovação? Ele pode ser positivo, como pode ser negativo. Eu não posso ficar com o tradicional. Aí eu tô hipertrofiando a característica aquariana. Eu tenho que inovar, então eu vou criar roda. Tá? Então, quando você fala assim, as frequências, as tradicionais, elas têm a ver com a sequência Fibonacci, parabéns. Você vai lá, testa, tem. Até a frequência 936. 963. Mas
além disso, não, já não tem a ver. Então, já a teoria da frequência solfejo já não procede. Então, leiam, não vou entregar tudo de graça aqui não. Vamos lá pesquisar. O que é frequência solfejo? Quem inventou? Por que inventou? Ele estava baseado em quê? Já estou dando as dicas, né? Era uma pessoa, músico, inventou isso, baseado em algo antigo. Aí vem a inovação aquariana. Ah, vou usar isso para cura, beleza, musicoterapia, perfeito. Mas se colocou depois, já foi o excesso aquariano. Todo signo tem o seu excesso, né? Tem aquela escorregada para muito. Então é isso. E a gente pode perfeitamente usar o lado positivo do aquariano. Vamos raciocinar, vamos pensar, vamos fazer aquele escrutínio que é do aquariano. Porque é mental. Porque o Urano não é só inovação em viagem na maionese, é também isso. Porque é social. Então eu tenho que pensar alguma coisa para o social. Se eu inventar uma mentira para o social, estou prejudicando o social. Estou prejudicando o grupo. Tá? Então eu vou terminar com dois conceitos de Moria. A qualidade da ação se afirma na aspiração. Quando as palavras resultam em ação, a energia superior se afirma. Espiritualidade prática. Portanto, só na vida é possível manifestar as energias superiores. Não as palavras, mas as ações são consideradas como afirmação das energias superiores. Por isso eu cuido tanto, gente, de saber qual é a palavra, mas não é a palavra, não é a ideia. Eu tenho que viver a espiritualidade. Somente quando a potencialidade do espírito é manifestada em ação é que se afirma a concordância superior. Assim, a busca impetuosa dá a chave para o infinito. E é com frequência que a manifestação do mundo astral entra no plano físico. De que maneira insensata os seres do mundo físico enfrentam cada manifestação não submetida às suas leis. Também ficará aturdido cada um que entre no mundo astral sem conscientizá-lo. Moria está dando um aviso muito sério, não é só aqui, tem vários trechos dele. Ele fala desse cuidado, o cuidado com o mundo astral. Tem que conhecer, tem que saber. Eu vou estar trazendo, né, não só no grupo de mentoria, mas também alguma coisa aqui na projeção astral, vídeo sobre projeção astral, conhecimento que tem no Valdo Vieira. E eu considero ele importante porque ele fez uma pesquisa extensa, essa pesquisa que eu falo dos termos, para ficar com o quê? Com a essência. E não para brigar de nomenclatura ou nem para fazer salada, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, tá? Eu vou encerrar então por aqui, que é uma fala do Moria sobre o astral e sobre a espiritualidade. Cuidado com isso aqui, e espiritualidade assim, e não são as palavras, não é o que eu digo, já estou, já é, ou é assim, ou só porque eu falo de Deus que já estou espiritualizado. Ela tem que virar uma ação, e essa ação começa comigo, eu tenho que estar saudável. Não tem espiritualidade em corpo doente, em mente doente, em pessoas que tomam remédio. Não tem, gente. O espírito é luz, é amor, é cura. Uma coisa é tomar vitamina, outra coisa é tomar remédio para dormir. Acabou. Você não vai fazer contato, gente. Vai ficar deformado. Então, mens sano, incorpore sano para a espiritualidade. E não é discurso, é prática. Certo? Agradeço a atenção de todos. Muito obrigada, até o próximo vídeo.
Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.